os canais que este universo intergaláctico nos permite, estamos aqui iniciando mais um podcast aqui na Rádio Galáxia. Aqui quem fala com vocês é o Goldface, ou Marcian Gold. E cara, eu vou falar pra vocês, se eu fosse escolher uma individualidade, eu escolheria a de editar automaticamente projetos de cliente chato, porque eu vou te falar, hein, que tá complicado. Rapaz, é cada gente chata que me aparece. E hoje, estamos aqui na presença de 4 pessoas para falarmos sobre um anime sensacional que todos aqui amam. E podemos dizer que alguns são meio viciados. Então, por favor, senhores, apresentem-se. Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o Garoto Proto e na minha opinião, o All Might seria o homem propaganda da Colgate. Excelente, aquele sorriso Colgate ninguém. Ai. Opa pessoa, sou eu, Luca. Tem gente que me chama de Laraca, tem gente que me chama de Lucario, tem gente que me chama de coadjuvante. Genial. Eu sou meio novo aqui, mas se você tá na live do dia 16, você já me conhece. Olá pessoal, Steve Galvão aqui. Então, imaginem se o símbolo da paz for morto por vilões. É, galera, olha só, o cara é dublador, o cara é profissional, né? O cara mandou, o cara já chegou mostrando, tacando a maestria, jogando tudo pro alto e fazendo um milagre. Eita, caraca, o cara esse é Steve Galvão. Então, antes de começarmos a dar alguns spoilers e falar com os detalhes sobre como é o anime, eu queria primeiro que cada um de vocês dissessem como vocês conheceram Boku no Hero. Se conheceram pelo mangá ou pelo anime primeiro. Como foi a primeira experiência de cada um aqui? Cara, a primeira experiência que eu tive com Boku no Hero, me chamaram pra fazer uma fandublagem. Eu topei, fiz o teste, passei de primeira. Caramba! Isso é sério? Sim. Menino prodígio esse aí, ó. Caraca, esse time é profissional mesmo. Cara, tão sinto merda. Pois é, tipo, eu assisti o trailerzinho lá que os dois personagens apareciam, que era o carinha do raio laser na barriga, eu esqueci o nome dele. Aoyama. Isso aí. E Aoyama. E a Aoyama, esse aí. Eu fiz uma vozinha legal pra ele, mas aí teve um cara que fez melhor, eu fiquei de boas, aí eu fiz o Shigaraki e fui escolhido como Shigaraki. Inclusive o melhor Shigaraki. Aí, tá. Por que será? Por que será, né? E você, Luca, como é que você conheceu Boku no Hero Academia? Diga para nós aqui. Então, é uma história meio engraçada. Eu conheci através de uns amigos que estavam super empolgados com o lançamento do anime. E eles tinham certeza que eu ia adorar o anime. Só que eu odiei. Caramba, sério? Nossa. Eu assisti o primeiro episódio odiando o negócio. Mano, ô louco! Caraca, melhor a gente conhecer. E por algum motivo eu não consegui entender o que se passava na cabeça do Midora pra, tipo... Ele ser daquele jeito, sabe? Sei, tô ligado. Um negócio que se passa num ambiente de super-heróis, um garoto sem idade ao personagem principal, eu não entendia qual era o sentido daquilo. Até que, tipo, chegou lá na segunda temporada, meus amigos me sentaram numa sala, me fizeram assistir aquele negócio. Caramba! E depois eu voltei pro primeiro episódio e eu me arrependi de não ter começado a assistir antes. Caraca, que da hora, curti. Eu imaginei muito uma sala de tortura nisso. É tipo laranja mecânica, tá ligado? Assiste! Não, e o pior é que não foi uma sala de tortura, porque, tipo, era o 10º episódio da segunda temporada. Se você sabe qual episódio é esse, você sabe que o anime, que esse episódio em específico foi sensacional, e pra muito eu preferi. É verdade. Eu acho que eu lembro qual que é. Inclusive, se você odiou também, eu recomendo que você faça a mesma coisa que você vai gostar. Assiste o episódio 10 da segunda temporada. Você não vai entender nada, mas vai achar da hora. Mas assiste. Não, e o pior é que, tipo, o episódio conta a história própria. O que você precisa pra entender no episódio, eles dizem no episódio. Pô, eu gosto muito disso, cara, quando o anime, ele não precisa assistir os outros episódios pra você conseguir assistir o episódio que você tá, acho isso muito da hora. E você, Proto, de todos aqui, como é que foi a sua experiência com Boku no Hero? Como você conheceu esta obra mágica dos animes? Cara, eu, otaku como sou, estava lá passando pelo belo canal LBTV. Olha só, nossa. Tinha que ser.
Aí eu vejo a guia da temporada de 2016, se eu não me engano, foi quando lançou. Tava lá o Thunder falando que é um novo shonen, que vai lançar, que é meio revolucionário. Assim. Eu lembro até hoje a fala dele dizendo isso. Aí eu pensei, ok. Só que ele disse uma palavrinha que chamou minha atenção. Foi produzido pela Bones. Bones Pra Senpai. quem não é tão otaku que nem eu, não sabe quem que é a Bones, ela que fez Fullmetal Alchemist Brotherhood, Soul Eater, Noragami, Mob Psycho 100, Eureka 7, Só anime Durca. é só anime de qualidade. Eu sou meio fanboy da Bones, pra falar a verdade. O meu segundo estúdio de animação favorito, depois da Madhouse. Bones é meu pastor e nada me faltará. Aí eu falei, pode ser alguma coisa, pode não ser tanta coisa assim, mas vamos ver. Aí abri aquele site anime genérico, né? Superanimes.com, vai, primeiro episódio. Clássico super animes. Aí foi. Aí outra coisa. Aí o que me prendeu mesmo pra assistir aquilo, por incrível que pareça, foi um dublador. Ah, eu já sei quem é. Eu já sei. Pode falar, eu sei qual é. Nobuhiko Okamoto, dublador do Bakugou. Esta fera, meu. Esta criatura. Eu sou muito fanboy deste merda. Ele que fez pra quem não sabe, ele que fez o Urim de Blue Exorcist. E, gente, a voz desse homem é tão perfeita que eu falei, eu tenho que assistir essa merda por causa desse personagem. Incrível. E tipo, não, mas ele consegue alterar a voz de uma maneira, tipo, muito absurda. Tipo, é algo realmente surpreendente. Tipo, ele faz umas paradas que só o Guilherme Briggs faz, sabe? Eu já te mostrei ele uma vez também, né? Fazendo o Nisma Age do Bakuman. Sim, eu lembro. Você não percebe que são as mesmas pessoas. Sim, é um negócio muito diferente, é muito cara. louco, cara. Tipo, é muito sensacional. Este homem ganhou meu coração. Beleza, a forma que eu conheci Boku no Hero foi, tipo, a forma mais genérica, mais aleatória de todas. Tipo, eu tava navegando no Super Animes, tipo, lá de boa, pesquisando uns animes novos para assistir. E aí, então, eu vejo na página principal do Super Animes lá, tipo, a foto do primeiro episódio com aquele cara, tipo, não lembro agora o nome dele, que ele tem aquela individualidade de, tipo, ele meio que vira meio de madeira, tá ligado? Qual é o nome dele mesmo? Kamui Wood. O Kamui. Isso, esse mesmo. Então, eu tava vendo tipo, aquela pose dele, com aquele traço todo bem detalhado, bonito e tal. Eu falei, caraca, maluco, que traço bonito. Aí, então eu cliquei, fui, assisti o primeiro episódio e é isso. Foi assim que eu conheci Boku no Hero. Parabéns. Parabéns. Justo. Tá certo. Parabéns. Parabéns. Foi muito idiota, cara. Tipo, foi tipo, muito idiota. Gold. Muitos parabéns. Tipo Parabéns. assim, e pensar que essa merda foi só virar o anime, meu anime preferido de shonen recentemente, porque foi muito idiota, mas muitos animes eu conheci assim, cara. Em compensação você ainda não tá na terceira temporada. Assim, eu não tô na terceira temporada. Meu amigo. Eu tô esperando lançar. Já Mas tipo, eu tô esperando lançar. Porra, Esse final de semana é o último episódio. Sim, eu tô esperando chegar no último episódio pra começar a acompanhar, pra poder assistir tudo de uma vez, entendeu? Ok, agora que já falamos como foi a experiência de cada um com o anime, Steve, você poderia, por favor, fazer um breve resumo, sem spoilers, sobre o que é Boku no Hero Academia? basicamente é sobre uma escola de super-heróis. E acontece muita treta. E mais treta. E mais treta. Aí treta com o personagem principal, treta com o herói principal, treta com os professores, treta com todo mundo. É muita treta. Treta. Treta, só treta. E talvez um possível romance. Ou será? E mais treta com esse romance, porque não é romance se não tiver treta. É romance de shonen, né, cara? É. Daquele jeito. Romance. Vocês viram, Naruto e Sasuke estão juntos até hoje. É isso aí. Mas enfim, é mais ou menos isso. Boku no Hero se passa num universo onde as pessoas desenvolveram poderes que se chamam individualidades, que são basicamente superpoderes, só que pode ser qualquer coisa, até mesmo ter tipo, sei lá, o superpoder de se transformar em um pouco da Índia, e é isso aí, sabe? Minha cabeça é um Lego.
Ou você pode ter uma puta raba. Exatamente. Ou você pode ter uma puta raba. É verdade aí, ó. Ou você pode simplesmente andar pelado o tempo todo e ninguém vai te julgar, porque você é invisível. É. Sim, e nesse universo o super-herói virou uma profissão, e o sonho do Midoriya é se tornar um super-herói, por conta do seu grande ídolo, que é o símbolo da paz, o símbolo número 1 da paz, o tão famoso All Might. Só que ele descobre algo bem triste. Ele foi uma das únicas pessoas, guarde bem esse únicas, hein? Ele foi uma das únicas pessoas que nasceu sem a individualidade. E o anime vai contando mais ou menos essa história. É uma excelente obra. Tipo, acho que se não me engano, a primeira temporada tem mais 25, 24 episódios, né? Mais ou menos isso, né, gente? É 13 episódios. Ah, é 13? 13 episódios. O primeiro temporada é só 3 episódios. O achava primeiro que tinha temporada. mais. A primeira temporada mesmo. Que pra pessoas mais otaquinhas, como eu chamo de One Core, que é episódios de animes que tem de 11 a 13 episódios. Isso aí. De 10 a 13. Caraca, mas eu achava que tinha mais episódios, mas enfim. Basicamente, essa é a história, esse é um resumo bem rápido do anime, a história do Midoriya Izuku, que mesmo com esse problema, ele iria conseguir se tornar o tão grande herói que é dito no anime. Bem, essa foi a nossa parte sem spoilers. Alguém que queria dizer alguma coisa antes de irmos para a parte com spoilers? Eu só queria deixar marcado que essas individualidades surgiram porque um bebê nasceu dourado, brilhando dourado na China. E é isso. Olha, pelo menos não é que nem Charlotte, né? Quem Eita. assistiu, assistiu. Quem não assistiu, se fudeu. Mal sabe Proto que na real foi um rato. Então, agora a gente vai entrar na parte com spoilers. Então, se você não quer receber spoilers do anime, não assistiu ainda, para agora, pausa o podcast, vê a primeira temporada que é bem rápido, volta pra cá e continua ouvindo pra poder ouvir nossas histórias, nossas reações, etc. Vai ser bem da hora. Midoriya é burro pra cacete. Mas enfim, bora lá, pessoas.